Bom, então vamos continuar aqui sobre o currículo. Temos dois autores importantes aqui para o pensamento da teoria crítica, que é o Bowles e Gentis. O currículo, para eles, ensina a questão da obediência, né? Eles são críticos, então dentro da teoria crítica. E ele diz que o currículo oculto ensina justamente o conformismo, a obediência, a individualidade. Então, as fontes, né, previstas aqui no currículo oculto estão ali presentes nas relações sociais da escola, na organização do espaço, do tempo, né? Então vamos entender, vamos citar alguns exemplos. Quando observamos uma sala de aula organizada, né, enfileirada, um aluno atrás do outro, qual a organização que nós percebemos? Uma organização dentro de uma visão de ajuste, de aceitação, de conformismo, de obediência, né? O brasileiro já é tão acostumado à fila, à organização, né? Tanto é que na nossa bandeira vem aí o ordem e progresso, né? Que é um dos pensamentos aí positivistas. O brasileiro já está tão acostumado com essa organização que ele se torna ali muitas vezes conformado, né? Obediente. Esse é um tipo de organização do currículo oculto em sala de aula. Né? É a questão da escola, da organização do espaço, né? Que não propicia a conversa, né? A imposição do silêncio, faz parte do currículo oculto. Não está estabelecido, não é formal, não é real, mas é um currículo oculto. E para esses autores, o desvelar desse currículo oculto vai tornar as pessoas mais conscientes. Então é necessário que o professor, primeiramente, ele tenha essa análise reflexiva, que ele tenha essa visão de desvelar a ideologia presente aí nas estruturas das nossas escolas. Isso significa, então, desarmar, né? Conscientizar-se sobre o currículo oculto é uma forma de desarmar o currículo oculto. Então, o currículo, ele pode tanto ter implicações sociais relevantes positivamente, quanto negativamente. Né? As imagens de família, as imagens dentro das fábulas, né, das princesas, as princesas sempre são brancas, né? Os príncipes sempre vêm no cavalo branco, sempre lindos e maravilhosos. Né? Essa imagem que está presente nos livros e também nos livros didáticos, em toda essa organização, faz parte do currículo oculto. Né? Então, esse desvelamento é importantíssimo. Outra questão é sobre as concepções da organização curricular. Vamos entender desde o currículo tradicional até o integrado. Começando aqui, então, pelo currículo tradicional, vamos ver como são as disciplinas. Esse aqui, vocês já estão bem familiarizados, porque é o que nós mais vivenciamos, né? Até na nossa própria formação, nós estivemos aí presentes durante muitos anos com esse tipo de currículo tradicional. E não quer dizer com isso que o currículo tradicional ele não exista mais, né? Infelizmente, ele está presente aí na maioria das escolas, de uma forma às vezes até explícita e outras não, porque muitos dizem que tem uma visão diferente, mas no fundo cai dentro do currículo tradicional. Então, o currículo tradicional, ele é aquele currículo que as disciplinas são compartimentalizadas, né? Então, essa palavrinha aqui vai cair lá na prova de vocês, que é o quê? Dividido em compartimentos. O que vem a ser isso? Separação, fragmentação em disciplinas. O que nós estudamos? Estudamos primeiro português, depois matemática, ciências, história, geografia, tudo dentro dos seus compartimentos. Essa é a visão do currículo tradicional. As disciplinas, elas não conversam entre si, não existe uma integração. Existe essa separação, existe o professor especialista em determinada área. Quando o professor está trabalhando português, por exemplo, ele não vai trabalhar com matemática e vice-versa, nem com ciência, nem com história, né? Ele trabalha isoladamente, ele trabalha português, depois fecha o caderno, vamos para a história, fecha o caderno, vamos para a geografia, e não faz essa integração, não é um currículo integral. Integralizado também, né? Então, com um conjunto de disciplinas que vão ser repassados para o aluno em forma de grades curriculares, né? Então, como eu falei na aula passada, a grade curricular é isso, essa visão de fechado, de grade mesmo, né? Então, de organização sempre separada, fragmentada. E aí, vamos ver o outro currículo, que é o currículo racional tecnológico. Então, o tecnológico está ligado aqui à tendência tecnicista.
é um currículo proposto para a transmissão de instruções. Então, tecnicismo, o próprio nome já diz, né? São técnicas que são repassadas para o aluno. O professor e o aluno são passivos dentro desse processo, né? Eles recebem tudo pronto. O professor recebe o manual, as instruções já formatada dentro de um formato que não possibilita uma mudança, uma preparação por parte do professor. E o aluno também recebe já um currículo pronto, recebe instruções por meio desses módulos, né, por meio dos videoaulas, por meio de já algo já fechado, visando sempre o quê? Técnicas, né? Um exemplo aqui do tecnicismo é o telecurso. Então, vou citar aqui um exemplo. Quem é que nunca viu, né, o Telecurso 2000, por exemplo, que tem lá os módulos fechadinhos, né, em que o aluno ele só vai responder. Isso aqui, esse tipo de currículo, ele tem um objetivo, né, ele surgiu numa determinada época da nossa história, da história da educação, e ele servia então para o sistema, importantíssimo naquele momento, para atender às expectativas do mercado de trabalho, né, que necessitava de mão de obra especializada. E já, então, atualmente, nós percebemos que ele está presente de uma outra forma, por meio das competências, né? O currículo por competências. Isso aqui é um outro exemplo do currículo, que é o currículo por competências. Né? Ele recebe algumas críticas, porque ele se reduz, né? Ele se restringe ao saber fazer. Tá? Então, esse é o currículo racional tecnológico. O terceiro é o currículo progressivista, que é o currículo da escola nova. Também surgiu em determinado contexto histórico, né, baseado em alguns autores, como por exemplo John Dewey, Piaget, em que tinha uma outro tipo de experiência, que era um currículo centrado não mais no professor, como na tradicional, mas sim centrado no aluno, onde o aluno aprende também fazendo, mas de uma outra forma, que o saber, né, fazer é importantíssimo dentro de um processo de aprender a aprender. Né? Então, tem provimentos também de experiências de aprendizagem, né? Os alunos estão sempre voltados para a questão das experiências e as suas necessidades e os seus interesses, eles são muito relevantes aqui para esse currículo. Né? Então, ele liga também, olha só, palavrinhas-chave aqui são as experiências, né, as necessidades e os interesses dos alunos para se adaptar ao meio, né, o autor que fala sobre isso é o John Dewey, e também tem essa função principal aqui, que é ligar a escola com a vida, né, porque John Dewey fala que a escola é a própria vida, que dentro da escola o aluno deve vivenciar as questões que ele vai estar voltado ali, que ele vai se deparar dentro da sociedade. Muito bem. Então, o próximo currículo é o construtivista, que também está ligado à tendência progressivista da escola nova, mas aqui com um foco diferenciado. Eu trouxe aqui para vocês porque ele já caiu em prova. Então, é importante que vocês saibam que tem aqui a influência de Piaget e os seus seguidores. Quais são as palavras-chave? É a questão da crença do papel ativo, porque o aluno é o sujeito ativo do processo de aprendizagem, e esse currículo deve prever atividades dentro do seu nível de desenvolvimento. Então, Piaget, ele fala sobre os estágios de desenvolvimento, e que esse currículo tem que se adequar às necessidades, aos interesses dos alunos, dentro de um determinado nível. E aqui também uma questão importante são as organizações das atividades, as organizações do trabalho, que também devem estimular sempre a capacidade cognitiva dos alunos. E aqui também está previsto o currículo socio-interacionista, entra aqui dentro do construtivista. Porque que nós sabemos que Vygotsky, ele teve aqui influência do pensamento de Piaget. Só que ele foi além, né, e trouxe essa ideia do socio-interacionismo. Só que a ideia principal, né, está ligada aqui ao currículo construtivista. Por isso que quando cai em prova, ele vem atrelado, ele vem relacionado de alguma forma ao currículo construtivista. Muito bem. O próximo é o currículo sociocrítico, que também é chamado de histórico crítico. Né? Então, pode cair na prova tanto sociocrítico quanto histórico crítico. Ele dá ênfase nas questões política e pedagógica, né? Questão política e pedagógica. Por que a gente não separa aqui dentro do sociocrítico? Primeiramente, que é um pensamento
crítico, o pensamento dialético, ligado às questões relacionadas à vida cotidiana do aluno, às questões, né, políticas e também pedagógicas, de formação de um sujeito ativo, de um sujeito crítico, participativo. Então, o ensino, ele deve ter como princípio a compreensão do todo, né? A compreensão da realidade, visando sempre a transformação social. Então, lá no pensamento tradicional, nós temos a visão de ajuste, e já que dentro do pensamento crítico, não, sempre de transformação, de modificação. Então, visa uma construção, né, de, transformação, né, para transformá-la, e também a construção de novas relações sociais. O que a gente entende aqui dentro do currículo sociocrítico? Que os conceitos, né, que as teorias, os conteúdos culturais sistematizados, eles são necessários para que o aluno se aproprie do conhecimento, né, uma forma de aquisição desse conhecimento. Porque a escola, ela tem que cumprir a sua função social, que é a de ensinar, que é de passar, né, esse conhecimento, mas de uma forma diferente. O professor, ele se preocupa em transmitir o conhecimento, mas transmitir de uma forma em que o aluno receba esse conhecimento, né, significado, ressignificado e contextualizado. Não é um conteúdo separado, longe da vivência do aluno, não. O aluno vai estudar aquilo que está relacionado à sua vivência, partindo da sua prática, da sua existência, da sua história de vida. E depois, logicamente, que ele vai ampliar os seus horizontes, né? Mas sempre partindo dos interesses e das necessidades ali do contexto social desse aluno. E também esses conteúdos, né, eles devem ser aqui, sistematizados, sempre ligados, então, à questão do aluno. Então, dificilmente os alunos estarão aptos a analisar a realidade e formular estratégias de atuação. Isso se eles não tiverem esse conceito já sistematizado. Então, a escola tem sim que cumprir a sua função social. E o último é o currículo integrado ou globalizado. Aqui é a visão do todo, a visão global do conhecimento. Nós sabemos que alguns autores tratam o conhecimento de uma forma mais ampla, né, mais integral, e que o homem, ele está relacionado, né, à natureza, está relacionado à sociedade de uma forma muito mais ampla, muito mais global, uma visão holística, uma visão do todo. E que, então, essa globalização da aprendizagem, ela tem que ser um foco também da escola e o foco do currículo. Porque quando a gente se apropria de um determinado conhecimento, a gente não vê só as partes desse conhecimento, né? A gente vê o conhecimento como um todo, então, o conhecimento global. Então, ele deve estar ligado, né, às características cognitivas, afetivas, né, a questão lúdica, a questão psicomotora, todas as questões relacionadas ao ser humano devem estar previstos nesse tipo de currículo. Ele não deve privilegiar só a parte intelectual, ou só a parte motora, ou só a parte afetiva, não, ele é um conjunto. Então, esse saber deve vir de uma forma integrada, voltada para o todo. Então, destaca-se aqui a globalização da aprendizagem e interdisciplinaridade, né, está associada às características da estrutura cognitiva e afetiva dos alunos, de forma a construir e integrar todos os conhecimentos. Tá? Então, na próxima videoaula, nós vamos continuar sobre o currículo.